Bom, vamos a mais uma live de leitura nesse dia 11 de setembro, nos capítulos 25, 26, 27 no livro de Ezequiel. 11 de setembro. Ezequiel, capítulo 25. Esse dia 11 de setembro. Ezequiel, capítulo 25, 26 e 27, nesse dia 11 de setembro, que vai falar assim para nós: profecia contra Amon. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: visto que tu disseste acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: visto como bater-te com as mãos, e pantear-te com os pés, e te alegrar-te de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel. Eis que eu estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Jeová: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as suas cidades, fora das fronteiras, a glória da terra, Bet-Jesimute, Baal-Meon e até Kiriataim. Até os filhos do Oriente, a terra dos filhos de Amon, a qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Jeová: pois que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto, desde Temã e até Dedã cairão a espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Profecia contra os filisteus. Assim diz o Senhor Jeová: visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia para destruírem com perpétua inimizade, portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar, e executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver
exercido a minha vingança sobre eles. Capítulo 26. Profecia contra Tiro. E sucedeu, no 10º ano ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: Ar, ar, está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim, e eu me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar me virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações, e suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros, e companhias e muito povo. As tuas filhas do campo, ele as matará à espada, e fará um baluarte contra ti, e fundará uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti, e porá trabucos em frente de ti, contra os teus muros, e derribará as tuas torres com os seus machados. E pela multidão dos teus cavalos te cobrirás do pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros e das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por terra, e roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derribarão os teus muros, e arrastarão as tuas casas preciosas, e as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão no meio das águas. E farei cessar o arruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser o enxugadouro das redes. Nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a Tiro: não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemer os transpassados, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti. E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento, e por tua casa pasmarão. E levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como perecestes, ó bem povoada e afamada cidade, que fostes forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaram a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar, turbar-se-ão com tua saída. Porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo e muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos, antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitado, e estabelecerei a glória da terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais quando te buscarem, nunca mais serás achada, diz o Senhor Jeová. 27.
lamentação sobre Tiro. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro que habita nas estrelas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová: ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus converses de faia de Seni. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. A companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela, azul e púrpura. Elas, ilhas de Elisá, eram a tua cobertura. Aliás, de púrpura das ilhas de Elisá eram a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Avade foram os teus remeiros, os seus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gedal e seus sábios foram em ti, os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército. Os teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti. Eles fizeram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas sobre as tuas torres penduravam seus escudos nos seus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a sua formosura. Taziz negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de fazenda, com prata, ferro, estanho e chumbo negociavam em suas feiras. Javã, Tubal e Mesaque eram teus mercadores, com escravos e objetos de bronze fizeram negócios contigo. Das casas de Togarma traziam as tuas feiras, cavalos e cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Dentes de marfim e de madeira preta tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras. Esmeralda e púrpura e obra bordada e seda e corais e cristais traziam as tuas feiras. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, com trigo de Minite e confeitos e mel e azeite e bálsamo fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão de toda sorte de fazenda, com vinho de Elbon e lã branca. Também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras, ferro polido, casca e cana aromântica, e entravam no teu negócio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. Arábia e todos os príncipes de Quedar, eram eles os mercadores de tua mão, com cordeiros e carneiros e bodes. Essas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Raamá, eram eles os teus mercadores em todos os mais refinados aromas, e em toda a pedra preciosa e em ouro negociavam as tuas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assu e Quilmade negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em fardo de jacinto e de bordados, e em cofres de roupa preciosas,
amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Taziz eram as tuas caravanas por causa do teu negócio, e te enchestes e te glorificastes muito no meio dos mares. Os teus remeiros te conduziam sobre grandes águas. O vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas fazendas e as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros e os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão os arrabaldes, e todos os que pegam no remo, os marinheiros, e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios, na terra pararão, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre a cabeça, e na cinza se revolverão, e se farão inteiramente cavalos por tua causa, e cingirão de pano de saco, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura, lamentação, e levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como aqui está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartastes a muitos povos, com a multidão da tua fazenda e do teu negócio, enriquecestes os reis da terra. No tempo em que fostes quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua congregação no meio de ti. Todos os moradores das ilhas foram cheios de espanto por tua causa, e os seus reis tremeram em grande maneira, e foram perturbados o seu rosto. Os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti. Tu te tornastes em grande espanto, e nunca mais serás para sempre. Então essa é a nossa leitura nesse dia 11 de setembro. Ficaremos aqui no capítulo 27 e prosseguiremos para o dia 12, os capítulos 28, 29 e 30 do livro de Ezequiel. Até a próxima leitura, se Deus quiser.